Você está prestes a descobrir um dos maiores mistérios da humanidade. Uma relíquia que desafia a ciência, emociona fiéis e carrega a marca de um suposto milagre: o Santo Sudário. Uma peça de linho que pode ter envolvido o corpo de Jesus Cristo e que até hoje guarda segredos que ninguém consegue explicar. Mas será que essa relíquia sagrada é mesmo autêntica? Ou estamos diante de um dos maiores enigmas da fé? Fique até o final, porque o que vamos revelar aqui vai te surpreender. Desde a sua descoberta, o Santo Sudário tem sido objeto de debates, estudos científicos e intensa devoção por milhões de cristãos. A imagem impressa no tecido mostra um homem que sofreu ferimentos idênticos aos descritos na crucificação de Cristo. Mas como essa imagem foi parar ali? Nenhuma técnica conhecida consegue reproduzir esse efeito com exatidão. O mistério só cresce conforme mais estudos são realizados, e ao invés de respostas, apenas novas perguntas surgem. A primeira grande análise científica aconteceu em 1898, quando o fotógrafo Secondo Pia fez o primeiro registro fotográfico do sudário. Ao revelar as imagens, ele ficou chocado. O negativo da foto mostrava um rosto humano detalhado, com marcas de sangue, ferimentos e uma expressão de sofrimento. Mas como isso era possível? O sudário agia como um negativo fotográfico antes mesmo da invenção da fotografia. Esse foi o primeiro grande indício de que o Santo Sudário carregava algo além do que os olhos podiam ver. Com o avanço da tecnologia, muitos testes foram feitos para determinar a idade do tecido. Em 1988, um estudo com datação por carbono 14 indicou que o sudário teria origem na Idade Média, entre os séculos 13 e 14. Mas esse resultado logo foi contestado. Especialistas alegam que a amostra usada nos testes veio de uma parte remendada do tecido, contaminada por séculos de manuseio e exposição. Outros estudos, utilizando métodos mais modernos, apontaram que o linho pode ter mais de 2000 anos, exatamente da época de Cristo. Agora, vamos para algo ainda mais impressionante. Relatos de milagres atribuídos ao Santo Sudário surgiram ao longo dos séculos. Muitos fiéis que entraram em contato com a relíquia relatam curas inexplicáveis, experiências místicas e até mesmo sensações sobrenaturais ao estar diante dela. Igrejas e capelas ao redor do mundo exibem réplicas do sudário e, em muitos casos, devotos afirmam sentir uma forte energia ao se aproximarem da imagem sagrada. E o que a ciência diz sobre a formação dessa imagem? Diferente de qualquer outra técnica de pintura ou impressão, os traços do sudário parecem ter sido formados por um tipo de radiação intensa. Alguns cientistas sugerem que poderia ter sido um evento único, algo que transcende o conhecimento humano. Mas que radiação seria essa? Nenhum experimento conseguiu replicar o efeito exato do sudário, e cada nova tentativa só reforça o mistério dessa relíquia. Aqui está o ponto que deixa o mundo sem respostas. O sudário parece carregar uma marca que só poderia ter sido impressa por uma energia desconhecida. Uma teoria sugere que essa radiação poderia ter ocorrido no momento da ressurreição de Cristo. Seria esse o registro do exato momento em que Jesus voltou à vida? Ou uma prova física do milagre mais importante do cristianismo? Muitos cientistas se recusam a aceitar essa possibilidade, pois isso significaria admitir que algo além das leis naturais ocorreu. Mas a verdade é que ninguém conseguiu explicar com exatidão como essa imagem foi formada. O que se sabe é que o sangue presente no tecido é real, e exames confirmaram que se trata de sangue humano do tipo AB. O mesmo encontrado em outras relíquias cristãs. Além disso, os ferimentos identificados no corpo do homem da imagem coincidem
com as descrições da crucificação de Jesus, incluindo os golpes de chicote, a coroa de espinhos e a perfuração na lateral do corpo. Outro fato intrigante é que a imagem do sudário não penetrou nas fibras do tecido, como aconteceria se fosse pintada. Em vez disso, ela se encontra apenas na camada mais superficial, como se tivesse sido impressa por uma luz de alta intensidade. Mas se foi realmente uma luz, de onde ela veio? Cientistas da NASA e do Centro de Pesquisa Nuclear da Itália já tentaram recriar esse efeito usando lasers, mas até agora ninguém conseguiu reproduzir a imagem do sudário com precisão. Muitos acreditam que a presença do sudário ao longo da história foi protegida por um propósito divino. Ele sobreviveu a incêndios, guerras e tentativas de destruição. Em 1532, um incêndio na catedral, onde o sudário estava guardado, quase o consumiu em chamas, mas o tecido resistiu, sofrendo apenas algumas marcas. Isso reforçou ainda mais a crença de que essa relíquia está sob uma proteção especial. Além disso, há registros históricos que indicam que o sudário foi mantido em segredo por séculos. Alguns documentos sugerem que cavaleiros templários protegiam a relíquia, escondendo-a em locais seguros para impedir que fosse destruída ou roubada. Isso levanta uma questão intrigante. Se o sudário fosse apenas um pano sem importância, por que teria sido alvo de tanto cuidado e proteção ao longo da história? Outro ponto fascinante é o impacto emocional que o sudário causa nas pessoas. Muitos que o contemplam descrevem uma sensação indescritível, como se estivessem diante de algo sagrado. Em exposições públicas da relíquia, milhares de fiéis viajam de diversas partes do mundo para ver, ainda que por alguns segundos, essa peça envolta em mistério e fé. Para muitos, estar diante do sudário é uma experiência transformadora. A Igreja Católica nunca declarou oficialmente que o Santo Sudário é, de fato, o tecido que envolveu Jesus, mas também nunca o desmentiu. Em vez disso, reconhece seu valor como um objeto de devoção, permitindo sua veneração e incentivando estudos que possam trazer mais respostas. Para os fiéis, a verdadeira prova não está nos testes científicos, mas na fé que essa relíquia inspira. O Santo Sudário continua sendo um dos maiores enigmas da fé e da ciência. Para alguns, ele é a prova física da ressurreição. Para outros, apenas um artefato enigmático. Mas independentemente do que você acredita, o fato é que essa relíquia mexe com a espiritualidade e a curiosidade de milhões de pessoas no mundo inteiro. Será que um dia teremos uma resposta definitiva? Ou o Santo Sudário continuará sendo um dos grandes mistérios da humanidade? E você, o que acha sobre o Santo Sudário? Seria um milagre divino ou um mistério ainda não resolvido? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e compartilhar com alguém que também precisa conhecer esse mistério. E claro, veja esse outro vídeo aqui na tela sobre outra relíquia sagrada que desafia a ciência. Nos vemos lá!